Você ouviria um canto irresistível vindo das águas. Seguiria a voz mais bela que já escutou, mesmo sabendo que pode ser a última coisa que fará. Esta não é uma história da Grécia Antiga. É brasileira. É real para quem vive nos rios da Amazônia. E nunca foi contada dessa forma. Nos próximos minutos você vai descobrir a verdadeira origem de uma lenda que pescadores levam a sério até hoje. Vai entender por que dezenas de homens desapareceram misteriosamente nas águas da região norte. E vai conhecer relatos reais de quem sobreviveu ao encontro com essa criatura. Essa é uma história que mistura mistério, cultura ancestral e acontecimentos inexplicáveis. E se você quer ter acesso prioritário a todas as histórias indígenas que a maioria dos brasileiros desconhece, deixa seu like agora e se inscreve no canal, porque a cada semana eu trago lendas, mistérios e segredos ancestrais que você não vai encontrar em nenhum livro de história. Ativa o sininho para não perder nenhuma investigação. Agora, prepare-se, porque essa história vai te deixar arrepiado. Era uma noite como tantas outras no coração da Amazônia. A névoa subia lentamente das águas escuras do Rio Negro, envolvendo tudo em um manto de mistério. Antônio Silva, 45 anos, pescador experiente com mais de 30 anos de experiência naquelas águas, preparava sua canoa para mais uma pescaria noturna. Todos na comunidade o conheciam. Um homem respeitado, pai de 3 filhos, que conhecia cada curva daquele rio como a palma da própria mão. Naquela noite de setembro de 2023, ele despediu-se da esposa com um beijo casual, prometendo voltar antes do amanhecer com uma boa captura. A lua cheia iluminava o caminho enquanto ele remava, com movimentos precisos, guiado pela sabedoria de décadas, navegando aquelas águas. Os sons noturnos da floresta amazônica criavam uma sinfonia familiar. Pássaros noturnos, o ocasional mergulho de algum peixe quebrando a superfície espelhada, o vento sussurrando entre as copas das árvores gigantes. Antônio posicionou sua canoa no local que sempre lhe rendia boa pesca, lançou sua linha e esperou com a paciência de quem faz aquilo há uma vida inteira. As horas passaram tranquilamente. Quando o sol nasceu no dia seguinte, pintando o céu amazônico com tons de laranja e rosa, a esposa de Antônio começou a se preocupar. Ele nunca atrasava. Outros pescadores foram acionados e em poucas horas a canoa de Antônio foi encontrada. Mas o que descobriram fez o sangue de todos gelar. A canoa estava perfeitamente intacta, flutuando calmamente nas águas calmas do rio. Todos os equipamentos de pesca permaneciam em seus lugares, organizados exatamente como Antônio sempre deixava. Havia até um peixe ainda preso na linha, como se ele tivesse acabado de pescar e depois simplesmente desaparecido. Não havia sinais de luta, nenhuma marca de violência, nenhuma indicação de tempestade ou acidente. Era como se ele tivesse simplesmente se levantado e caminhado sobre as águas, deixando tudo para trás. O mais perturbador veio dos relatos de moradores de um vilarejo próximo. 3 pessoas diferentes, em momentos distintos daquela noite, juraram ter ouvido um canto feminino diferente de tudo que já haviam escutado, vindo da direção exata onde Antônio estava pescando. Quando as autoridades foram informadas, alguns sorriram com descrença, mas os mais velhos da comunidade não sorriram. Seus rostos se fecharam, olhares foram trocados e todos sabiam exatamente o que havia acontecido. As buscas oficiais continuaram por dias. Mergulhadores vasculharam o fundo do rio. Helicópteros sobrevoaram a região. Mas o corpo de Antônio Silva nunca foi encontrado. Sua família entrou em luto, sem um corpo para enterrar, sem respostas para suas perguntas, apenas com a certeza silenciosa que todos na comunidade compartilhavam. Mas este não foi o primeiro, nem será o último. O que a polícia não sabe é que esse padrão se repete há séculos. Nos últimos 20 anos, pelo menos 47 casos similares foram documentados apenas na região amazônica. 47 homens que desapareceram em circunstâncias praticamente idênticas. Sempre homens, nunca mulheres, sempre sozinhos em suas embarcações, sempre em águas profundas, longe das margens rasas. A maioria entre o entardecer e o amanhecer,
quando a escuridão domina os rios. Quando você mapeia esses desaparecimentos em um mapa da Amazônia, um padrão geográfico emerge. Concentrações específicas em determinadas curvas de rios, em confluências onde dois grandes rios se encontram, em locais considerados sagrados pelas populações indígenas locais, e há mais características que se repetem com precisão perturbadora. Não havia tempestades na noite do desaparecimento. As embarcações foram encontradas intactas, muitas vezes com equipamentos ainda funcionando. Luzes acesas, motores desligados suavemente. Testemunhas que viram as vítimas pela última vez relatam sempre a mesma coisa. Os homens estavam olhando fixamente para a água, como hipnotizados por algo que só eles podiam ver. E então, quando você conversa com as comunidades ribeirinhas, quando você se senta com os mais velhos e ganha a confiança deles, a verdade emerge. Para eles não há mistério algum. Eles sabem exatamente o que aconteceu com cada um desses homens. Sabem o nome da responsável: Yara. Alguns a chamam de Uiara, outros de Mãe d'Água. O nome vem do tupi antigo. E Ara, que significa, literalmente, Senhora das Águas. Mas ao contrário das sereias europeias que você conhece dos contos de fadas, Yara não é apenas uma criatura mitológica distante dos livros de histórias. Para milhões de brasileiros que vivem às margens dos rios amazônicos, ela é tão real quanto a correnteza que pode arrastar um homem, tão presente quanto a piranha que pode despedaçar um corpo em minutos. As primeiras descrições de Yara vêm de relatos indígenas anteriores à colonização portuguesa. Uma mulher de beleza absolutamente inigualável, com longos cabelos negros ou esverdeados, que caem como cascatas sobre seus ombros nus, pele que brilha com luminescência própria, como se a luz da lua vivesse sob sua superfície. Olhos que variam entre o dourado intenso e o verde profundo das águas amazônicas. E da cintura para baixo, ao invés de pernas humanas, uma cauda poderosa coberta de escamas, que refletem todas as cores do arco-íris quando a luz toca nelas. Mas o aspecto mais letal de Yara não é sua aparência física. É seu canto, descrito por aqueles raros que o ouviram e sobreviveram como a coisa mais bela e aterrorizante que um ser humano pode experimentar. Um canto que não usa palavras em nenhuma língua conhecida, mas que comunica diretamente com algo primitivo no cérebro masculino, despertando um desejo tão intenso e incontrolável que anula completamente o instinto de sobrevivência. Um canto que transforma homens experientes e racionais em marionetes hipnotizadas, dispostas a mergulhar nas águas mais profundas, apenas para estar perto dela. Este é o poder de Yara. Mas quem era Yara antes de se tornar essa criatura? A história real vai te surpreender e está longe de ser romântica. Para entender verdadeiramente quem é Yara, precisamos voltar séculos no tempo. Muito antes dos colonizadores portugueses pisarem em solo brasileiro, numa época em que a Amazônia era governada exclusivamente pelos povos indígenas que a habitavam há milênios. Nessa época, numa grande aldeia tupi, situada às margens de um dos rios mais poderosos da região, nasceu uma menina que recebeu o nome de Yara. Desde muito pequena ficou claro que ela era diferente. Enquanto outras crianças brincavam nas margens rasas, Yara mergulhava em profundidades que assustavam até os adultos mais experientes. Enquanto meninos aprendiam técnicas básicas de pesca, Yara já dominava métodos avançados que homens levavam anos para aperfeiçoar. Ela cresceu tornando-se não apenas uma excelente nadadora, mas a melhor guerreira, a melhor caçadora e a melhor pescadora que a tribo já havia visto. Em uma cultura onde a força física e a habilidade de sobrevivência na floresta eram supremamente valorizadas, Yara superava todos os homens, incluindo seus próprios irmãos. Ela podia mergulhar por tempos que pareciam impossíveis, emergindo com capturas que fariam qualquer pescador experiente sentir inveja. Podia seguir rastros na floresta que eram invisíveis para outros. Podia atirar flechas com precisão mortal a distâncias surpreendentes. As mulheres da tribo a admiravam e viam nela um exemplo de que eram capazes de muito mais
do que a sociedade patriarcal permitia. Os anciãos a respeitavam e frequentemente pediam seu conselho sobre as melhores épocas para pesca e caça. Crianças a idolatravam e sonhavam em um dia serem como ela. Mas nem todos celebravam o talento de Yara. A inveja é um veneno que corrói até os laços de sangue. Os irmãos de Yara, 4 homens que deveriam ser seus protetores e aliados, sentiam algo muito diferente de orgulho. Cada conquista dela era uma humilhação para eles. Cada vez que ela retornava com uma captura maior. Cada vez que o pai elogiava suas habilidades. Cada vez que a tribo reconhecia sua superioridade, a ferida no ego masculino dele se aprofundava. Na cultura patriarcal daquela época, que ainda persiste em muitas formas hoje, o fato de uma mulher superar homens em atividades tradicionalmente masculinas era inaceitável. Para eles, Yara não era motivo de orgulho familiar. Era uma afronta à ordem natural das coisas. Uma vergonha que precisava ser eliminada. Durante meses, em segredo, os 4 irmãos planejaram conversas sussurradas quando Yara não estava por perto. Olhares cúmplices trocados durante refeições comunais. Um plano nasceu da escuridão da inveja. Eles esperariam um momento perfeito. Uma noite sem lua. Durante uma caçada na floresta densa onde ninguém poderia testemunhar, ninguém poderia intervir, chegou a noite que haviam escolhido. Lua nova, escuridão total, cobrindo a floresta como um manto negro. Os 5 saíram juntos, supostamente para uma caçada noturna de animais que só apareciam nessas condições. Yara, confiando em seus irmãos como qualquer pessoa confiaria na própria família, seguiu despreocupada. Eles se aprofundaram cada vez mais na floresta, até que os sons da aldeia desaparecessem completamente, engolidos pela densidade da vegetação. Ali, longe de qualquer ajuda, os irmãos se posicionaram. Facas e lanças foram levantadas, e o ataque começou. Mas eles haviam subestimado gravemente quem Yara realmente era. Ela não era apenas habilidosa. Era uma guerreira nata, com instintos aguçados por anos de sobrevivência na floresta mais implacável do mundo. No último segundo antes do primeiro golpe, algo em Yara percebeu. Talvez um movimento sutil na escuridão. Talvez o som de uma respiração acelerada. Talvez simplesmente aquele sexto sentido que pessoas que vivem constantemente em perigo desenvolvem. Ela se virou exatamente quando a primeira lança cortou o ar, onde sua cabeça estava um instante antes. O que se seguiu foi uma luta desesperada pela sobrevivência. 4 homens treinados contra uma mulher, mas aquela mulher era Yara. Ela se moveu como uma sombra líquida na escuridão. Cada movimento calculado, cada golpe preciso. A superioridade numérica dos irmãos foi anulada pela densidade da floresta que limitava seus movimentos. Enquanto Yara usava cada árvore, cada cipó, cada centímetro de terreno a seu favor. A luta durou, que pareceram horas, mas foram provavelmente minutos. Quando o silêncio finalmente retornou à floresta, quando o último corpo tombou, Yara estava de pé tremendo e coberta de sangue, olhando para baixo, para os corpos de seus 4 irmãos espalhados ao seu redor. A realidade do que acabara de acontecer começou a penetrar o estado de adrenalina e sobrevivência em que ela estava. Ela havia acabado de matar seus próprios irmãos, em legítima defesa. Sim, mas eles estavam mortos e ela teria que voltar para a aldeia e explicar isso. O pai, cacique da tribo, precisaria julgar justiça ou vingança. Yara retornou à aldeia quando o sol começava a nascer, ainda coberta de sangue seco, carregando as armas de seus irmãos como prova do que havia acontecido. A aldeia inteira se reuniu. O silêncio era absoluto enquanto ela narrava, com voz firme, mas quebrada pela emoção, exatamente o que havia acontecido. A emboscada, o ataque, a luta pela vida, a morte que ela não escolheu, mas que foi forçada a causar. Alguns na aldeia acreditaram nela imediatamente. Outros duvidaram, mas a opinião que importava era a do pai. O cacique, um homem conhecido por sua sabedoria e justiça, enfrentava agora a decisão mais impossível de sua vida. Seus 4 filhos homens estavam mortos. Sua filha,
coberta do sangue deles, afirmava ter sido forçada a Motelos em legítima defesa. A dor da perda dos filhos lutava contra o dever da justiça. E naquela batalha interna, a dor venceu. Cegado pela perda de 4 filhos, influenciado talvez pela cultura patriarcal que valorizava filhos homens acima de filhas, incapaz de aceitar que seus filhos pudessem ter tentado algo tão hediondo, o cacique tomou sua decisão. Yara estava mentindo. Yara havia assassinado seus irmãos por inveja, por não aceitar que homens pudessem ser superiores a ela. E por isso, ela deveria morrer. Não uma morte simples, mas uma morte ritualística, carregada de significado. Ela seria levada até a confluência de 2 grandes rios, um local considerado o mais sagrado e poderoso de todos os lugares aquáticos da região. Ali, amarrada, para que não pudesse escapar, ela seria jogada nas águas durante a lua cheia, quando as forças espirituais estavam no auge. Os espíritos das águas decidiriam seu destino. A noite escolhida chegou. A lua cheia brilhava tão intensamente que era quase como o dia. Yara foi levada em uma canoa, amarrada com cipós tão apertados que cortavam sua pele, cercada por guerreiros que garantiriam que ela não escapasse. Eles remaram até o ponto exato onde 2 rios colossais se encontravam, criando redemoinhos poderosos onde as águas de cores diferentes lutavam antes de se misturar. Este era um lugar de poder ancestral, onde se dizia que o véu entre o mundo físico e o mundo espiritual era mais fino. Cânticos ritualísticos encheram o ar, enquanto a canoa balançava nas águas turbulentas. Yara não implorou, não chorou, apenas olhou para o pai com uma mistura de tristeza profunda e algo que ele não conseguiu decifrar. Talvez pena, talvez maldição. E então, num movimento rápido, ela foi empurrada para fora da canoa. As cordas pesadas amarradas em seu corpo a puxaram para baixo imediatamente. A água gelada a envolveu. Ela afundou rapidamente, girando lentamente, enquanto descia para as profundezas escuras, onde a luz da lua não alcançava. Seus pulmões começaram a queimar. A pressão da água aumentava. Ela estava morrendo e sabia disso. Mas algo começou a acontecer naquelas profundezas. Peixes começaram a aparecer, primeiro alguns, depois dezenas, depois centenas. Pirarucos gigantes, botos cor-de-rosa, jacarés que deveriam ser seus predadores, todos convergindo para onde Yara afundava. Mas eles não vieram para devorar. Vieram para testemunhar. Vieram porque os espíritos ancestrais das águas, aqueles que viam tudo o que acontecia em seus domínios, reconheceram uma injustiça profunda. Uma guerreira inocente, punida por se defender. Uma mulher excepcional destruída por homens que não suportavam sua superioridade. E os espíritos decidiram intervir. As cordas que prendiam Yara começaram a se desfazer. Não cortadas, mas simplesmente desfazendo-se como se nunca tivessem existido. Sua pele começou a formigar, depois a arder com uma intensidade que era simultaneamente agonia e êxtase. Suas pernas, que haviam chutado a água desesperadamente momentos antes, começaram a fundir-se. Ossos se reestruturando, músculos se reorganizando, pele transformando-se em algo completamente diferente. Escamas começaram a emergir, primeiro pequenas e delicadas, depois maiores e mais resistentes, cobrindo o que antes eram suas pernas, e agora se tornava uma cauda poderosa. Seus pulmões, que estavam prestes a explodir pela falta de ar, de repente encontraram uma nova forma de respirar. Guelras se abriram em seu pescoço e a necessidade desesperada de ar desapareceu. Ela podia respirar água como respirava ar. Seus olhos se adaptaram à escuridão das profundezas, vendo agora com clareza cristalina, onde antes havia apenas escuridão. Seus ouvidos podiam captar frequências que nenhum humano normal captaria. Os sussurros da própria água, os cantos de criaturas nas profundezas, os segredos que o rio guardava. Ela havia morrido como humana e renasceu como algo completamente novo. Mas transformação física não foi tudo que os espíritos concederam. Junto com a imortalidade, junto com o poder de viver nas águas eternamente, veio algo mais sombrio. A dor da traição, a injustiça de sua morte,
a fúria de ter sido punida por se defender, tudo isso foi destilado em uma maldição eterna. Yara não apenas sobreviveu, Yara foi transformada em instrumento de vingança. O dom do canto foi colocado em sua garganta, não o canto comum dos humanos, mas algo sobrenatural, algo que tocava diretamente no cérebro masculino e despertava um desejo tão intenso que tornava homens completamente incapazes de resistir. E com esse canto veio uma fome insaciável, não de alimento, mas de justiça distorcida em vingança. Cada homem que ela traísse para as águas seria uma pequena compensação pela injustiça que sofreu. Cada um que afogasse seria um lembrete de que nem todos os homens deveriam receber confiança. A transformação estava completa. Yara emergiu das profundezas naquela mesma noite, e sua primeira vítima foi inevitável. O cacique, seu pai, incapaz de dormir depois do que havia feito, caminhou sozinho até a margem do rio. Ele precisava de um momento de silêncio, de reflexão, talvez até de arrependimento, começando a roer sua consciência. E então ele ouviu o canto mais belo que já havia escutado em sua vida, vindo das águas iluminadas pela lua. Ele olhou e viu uma figura feminina meio submersa, os braços estendidos em sua direção. Seu cérebro tentou registrar algo familiar naquele rosto, mas o canto tinhou completamente. Ele entrou na água, caminhou cada vez mais fundo, e quando a água chegou a seu peito, ela o puxou para baixo. O cacique nunca mais foi visto, e desde então, por séculos, nenhum homem que ouve seu canto escapa. Ou será que existe exceção? Antes de continuarmos com os relatos que vão arrepiar sua pele, preciso te avisar uma coisa importante. Se você está gostando dessa investigação profunda, que mais ninguém faz, inscreve-se agora porque posto conteúdo exclusivo toda semana, que pode literalmente mudar sua visão sobre o Brasil. Quem se inscreve primeiro tem acesso antecipado. Agora sim, os relatos. João, 52 anos, pescador profissional há mais de 30 anos. Em 2018, numa noite de agosto, ele estava sozinho em sua canoa, num afluente do Rio Negro. Era por volta das 11 da noite, quando uma névoa densa começou a surgir do nada, cobrindo tudo ao seu redor em questão de minutos. A visibilidade caiu para quase zero. Ele pensou em voltar, mas estava longe da margem, e decidiu esperar que a névoa se dissipasse. Foi então que ouviu. Começou baixo, quase imperceptível, misturado com os sons noturnos da floresta. Um canto feminino sem palavras, que ele pudesse reconhecer, mas que comunicava algo diretamente com algo dentro dele. João descreveu como se o canto cancelasse todos os outros sons. A floresta ficou silenciosa. O rio ficou silencioso. Só existia aquele canto, e quanto mais ele ouvia, mais forte era a compulsão de seguir a fonte. Ele parou de tentar resistir e começou a remar, sem controle sobre seus próprios movimentos. Seu corpo estava em piloto automático, respondendo apenas ao canto. Ele remou por minutos que pareciam horas, através da névoa densa, sem saber para onde ia, apenas seguindo aquele som hipnotizante. E então, através da névoa, ele viu uma figura na margem do rio. Uma mulher. João jurou que nunca viu nada tão belo em toda a sua vida. Cabelos negros caindo até a cintura, pele que parecia brilhar com luz própria mesmo na escuridão da noite, olhos dourados que o fitavam com uma intensidade que penetrava até sua alma. Ela estava meio submersa na água, a parte inferior de seu corpo oculta pelas águas escuras. Mas João sabia exatamente o que ela era, e mesmo sabendo, mesmo conhecendo a lenda, desde criança, mesmo entendendo o perigo mortal em que estava, ele não conseguia parar de remar em sua direção. Os braços dela se estenderam chamando-o. A boca se movia com um canto, e João disse que cada nota parecia prometer tudo o que ele sempre desejou. Ele estava a menos de 5 metros dela, quando o milagre aconteceu. Um barco motorizado passou a distância considerável, mas o som do motor, quebrando a quietude sobrenatural, foi suficiente. Como se alguém tivesse jogado água gelada em seu rosto, João despertou do transe. Por uma fração de segundo ele viu o rosto dela mudar, a beleza dando lugar a algo diferente, algo antigo
e furioso. O canto se transformou em um som que ele descreveu como um grito não humano, carregado de raiva por ter perdido a presa. A água, ao redor da canoa, começou a agitar violentamente, como se algo enorme estivesse se movendo sob a superfície. João não esperou para ver mais nada. Remou com uma força que ele não sabia que possuía. Remou até seus braços arderem e seus pulmões implorarem por ar. Remou sem olhar para trás. Ele alcançou a margem em tempo recorde. Puxou a canoa para fora da água e correu para casa. As consequências daquele encontro o perseguem até hoje. João nunca mais conseguiu pescar sozinho, mesmo durante o dia, mesmo em águas rasas perto da margem. A simples ideia de estar sozinho em uma embarcação causa-lhe ataques de pânico. À noite ele acorda regularmente com o som daquele canto ecoando em sua mente. Ele procurou a ajuda de pajés, de curandeiros. Passou por várias sessões de limpeza espiritual. Alguns dizem que ele melhorou. Outros dizem que parte dele nunca voltou daquele rio, que permanece preso na água, chamado eternamente, por algo que quase o levou. Mas o que tudo isso nos ensina? Independente de você acreditar ou não que Yara existe fisicamente, a lenda carrega verdades profundas. Ela nos ensina sobre respeito à natureza e suas forças incompreensíveis. Nos lembra que a Amazônia não foi domesticada, que suas águas guardam mistérios que nossa ciência ainda não desvendou. A história de Yara também nos confronta com as consequências da inveja e do machismo. Foi a incapacidade de homens aceitarem a superioridade de uma mulher que criou essa maldição eterna. E talvez, o mais importante, a lenda funciona como proteção real. Comunidades que mantêm viva a crença em Yara têm menos acidentes aquáticos fatais. O medo saudável mantém a precaução. Pescadores não saem sozinhos à noite. Não olham fixamente para águas profundas. Mantém respeito pelas forças que não controlam. Então a questão final não é se Yara existe ou não no sentido físico, mas que verdades sua existência protege e preserva. E você? Está pronto para sua escolha? Imagine-se sozinho, noite amazônica, canoa, frágil, em água negra, profunda. Você ouve o canto mais belo que já imaginou vindo das águas. Vê movimento na água, uma forma feminina emergindo. Nesse momento seu cérebro racional enfrenta o instinto ancestral. Qual vence? Talvez a resposta seja menos importante que a pergunta. Yara existe como limite, fronteira entre conhecido e desconhecido, entre domínio humano e soberania natural. A função da lenda é manter humildade, reconhecer que a Amazônia guarda segredos que não desvendamos. Respeitamos não porque temos certeza, mas porque incerteza exige respeito. E nas águas profundas da Amazônia, respeito pode ser diferença entre retornar ou tornar-se mais uma história sussurrada. E aí, você acredita que Yara existe? Conta aqui nos comentários. Se você conhece alguma história parecida, ou se já ouviu algo inexplicável, perto de rios e mares. Se você quer mais lendas indígenas verdadeiras que nunca te contaram na escola, deixa seu like. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que ama mistérios e se inscreve no canal, porque semana que vem eu trago a história do Mapinguari, a criatura que aterrorizou seringueiros. E olha, se você conhece alguém que mora em região de rio ou que trabalha como pescador, manda esse vídeo para ele, porque conhecimento ancestral pode salvar vidas. Um abraço, até a próxima investigação. E lembre-se, respeite as águas, respeite as lendas, porque elas existem por algum motivo.